partido de Venâncio Mondlane foi, teoricamente, se não mesmo praticamente, chumbado pelo Tribunal de Moçambique por dois motivos. O primeiro motivo é o nome Ana Malala, que, segundo o Tribunal de Moçambique, viola a Constituição da República de Moçambique e também viola a lei dos partidos políticos, porque o nome Ana Malala tem conotação étnico, nome linguístico de uma comunidade restrita de Moçambique, portanto, é um nome de uma língua que não é falada pelos moçambicanos, por isso tem conotação ético-linguística, viola a unidade, né, entre os moçambicanos, diz o Tribunal, e segundo, o Tribunal exige a Venâncio Mondlane para rever o estatuto do partido, porque tem questões que também violam a Constituição, a lei dos partidos e a unidade entre os moçambicanos. Venâncio Mondlane tem 30 dias para rever esse problema do nome e do estatuto. Será que vai conseguir? Quais são as possíveis soluções para esse problema? E também, em termos aqui de comentários, vale aqui dizer que eu tenho muita dúvida em compreender o que é que nós chamamos de unidade. Moçambique tem mais de 50 línguas faladas, 50 línguas locais, bantus, africanas, panafricanas, ok? E quando nós, isso até parece um disparate, quando nós consideramos o português como o fator de unidade entre os africanos, nesse caso, entre os moçambicanos, isso é muito grave. Se nós consideramos o português como fator de unidade entre os moçambicanos, quer dizer que nós sem Portugal, nós Moçambique sem Portugal, não somos unidos. E segundo aqui anotações, Ana Malala vem da língua Makua, e porque nem todos os moçambicanos falam a língua Makua, portanto não pode ser nome de um partido, porque viola a unidade entre os moçambicanos. Estamos a dizer que o que une os moçambicanos é o português. Isso é muito grave. Porque estamos aqui a considerar que não existe e nunca existirá em África a unidade na diversidade. Isso não é possível. Nós somos um povo heterogêneo, diversos, e somos unidos pela diversidade. E é a diversidade linguística que nos faz rico. Então isso é um disparate nós falarmos que o que nos une é o português. Porque não existe em Moçambique uma língua que todos os moçambicanos falam, para além do português. Logo, estamos aqui a assumir que, graças a Portugal, nós somos unidos. Isso é um disparate. Imagina se André Venturas ouvir isso. Penso eu que Ana Malala é um nome que foi rejeitado por fator mediático de unidade, aliás, é o fator de unidade, Ana Malala, que faz com que agora o consideremos sendo um dado que viola a unidade entre moçambicanos. Penso eu que o que se quer aqui é apagar a essência do partido, ou seja, a história sobre a origem do partido. Isso é o que se quer apagar. Porque o nome Ana Malala surge em um contexto de manifestações. Contra o quê? Contra os resultados eleitorais. Por quê? O que aconteceu? Claro, amanhã, daqui a 50 anos, daqui a 30 anos, 40 anos, né? Hoje também, toda vez que se falar de Ana Malala, vai se lembrar a história das manifestações. Vão se lembrar os mais de 400 jovens que morreram durante todo este embrulhado. Portanto, penso eu, e espero estar errado, que a correção do nome pretende-se apagar a história do partido, porque tem uma ligação muito forte com a história recente de Moçambique. Venâncio Mondlane tem várias opções. A primeira opção é precisa recorrer, né, aos próprios advogados para que possam fazer uma leitura mesmo jurídica da Constituição e da lei dos partidos, é a primeira saída, e assim interpor um processo contra esta. Eu acho que isto é um absurdo, porque considerar o português como sendo a nossa língua de unidade e não uma das línguas nacionais, é mesmo dizer que os angolanos só são unidos graças ao português, porque senão o quimbundo, o tchoca e o nhanheca não nos unem. Estamos aqui a dizer que não é possível sermos unidos na diversidade. Logo, os africanos jamais serão unidos, porque nós somos povos mais heterogêneos do planeta Terra. Para além das línguas, nós temos brancos, negros, narizudos, nariz finos, altos, pequenos, né? Temos várias religiões, né? Temos vários ritos, né? Temos vários reinos, vários nomes, né? Temos vários parceiros internacionais que também vêm aqui trazer a própria aculturação e não só. Nós precisamos aceitar que nós, africanos, nos uniremos na diversidade. E assumir que o português é que nos une
isso é um grande disparate do ponto de vista histórico, panafricanista, né, centro-africanista, até uma traição a nós mesmos. Estou a perceber a questão. Até vou dizer que em termos de concluir de soluções, mas antes de lembrar para fazer o like neste vídeo, para se inscrever no canal, ativar as notificações, por favor, meu chefe, meu irmão. O teu like é um pagamento do meu salário. Eu fico muito contente quando você faz like, porque estás aqui a reconhecer que esse trabalho aqui deve ser pago. Aliás, como dizia o mestre, não aceitas consumir alguma coisa que você pode pagar. Repito, não aceites consumir alguma coisa que você pode pagar. Por isso, meu chefe, faça like, subscreva, partilha, por favor. Ndingo enda. Assim como se diz no bom mundo, uma língua do sul de Angola. Aliás, dizer que o mundo não nos une, o Kimbundo, Choque, Nhanheca e não nos une, eu acho que é vender a nossa pátria. É vender, porque é nos esquecermos e trazemos aqui o fado, não é? Camões, como sendo fatores de unidade dos nossos próprios países. Isso é bom para André Ventura, né? Pronto. Mas eu acho que não tem nada a ver com essas questões aí de unidade, mas é mesmo porque se quer eliminar a identidade do partido com os moçambicanos e também separar a história do partido com a história recente de Moçambique. Okay? Porque esse protesto de que, aliás, seria um disparate assumirmos isso aqui na arte pública. Ponto. Se você está à procura de malas térmicas para você próprio ou para os seus motoboys, que sejam malas grandes e resistentes à água e que possam conservar coisas quentes e frias, telefone para o Sr. José Vamba, pelos números 924 10 6550 ou pelo número 950 39 26 53. E quando telefonares, por favor, não esqueças de dizer que estás a ligar a partir do canal Joaquim Kanumba, que merecerás um bom desconto. Porque em Moçambique não existe nenhuma língua bantu, né, que é falada por todos os moçambicanos. A única língua que existe é o português. E o português não pode ser a nossa língua de unidade, não pode ser. É a nossa língua oficial, por questões políticas, atenção. Então vou dizer que o Finance Moderno pode aqui recorrer, né, ao processo, recorrer a advogados, juristas poderão fazer uma leitura mais cerrada da Constituição e também da lei dos partidos e claramente poderão encontrar aqui uma brecha, poder aqui reivindicar este absurdo, desculpa dizer isso, eu não costumo aqui usar termos muito fortes, mas quando se toca em questões de identidade africana, a mim machuca um bocadinho. E depois, o Finance Moderno pode aceitar essa correção, okay? Aceitar mudar de nome, aceitar mudar o estatuto com vista ao bem maior, que é o quê? Entrar para o cenário político moçambicano independente. Ok, vai-me doer, não posso mudar, vai-me doer, mas preciso engolir esse sapo, aceitar esta exigência, porque o que me espera lá para frente é melhor. O bem maior está lá para frente. Logo, aceita esta correção, coloca um outro nome em português para fazer o branco rir e feliz e também aquele senhor que é completamente aculturado ao português, que acredita na ideia de que é o português que nos une, ficará feliz, né? Mudar o nome do Ana Malala para um nome mais portuguesado possível, ok? E assim, Finance Moderno, e focar-se no futuro da política moçambicana e da sua política, do seu partido, e esquecer claramente esse nome e amanhã, se calhar, usar esse nome como sendo o slogan do partido. Okay? Há muitas formas de fazer o nome não morrer, muitas formas, ok? Eu aceito agora o nome, porque eu vou fazê-lo reviver amanhã como slogan ou como uma outra questão, até inclusive criar amanhã se não mesmo um monumento, né, em volta deste nome para celebrar claramente, inclusive a rejeição do nome pelo Tribunal de Moçambique. Okay? Penso eu que o Tribunal podia rever a questão do estatuto, podia rever outras questões, mas um nome e por estas justificativas, eu até podia aceitar se falar assim, não, Ana Malala é muito longo, tem que ser uma sigla, não sei se for por ali, se calhar agora, porque tem aspectos étnicos, não garante unidade entre os moçambicanos. Não sei se Moçambique tem uma história igual às do Tutsis e dos Hutus como aconteceu no Ruanda, não sei se tem. Onde fatores tribais tiveram de ser eliminados. Não sei se é uma questão, houve uma guerra tribal em Moçambique que obriga a essa retificação. Se houve, e que esse fator tribal até hoje está vivo e separa os moçambicanos, ok. Porque quando fatores tribais, como por exemplo a questão dos Tutsis e Hutus no Ruanda, foi eliminada, quando o presidente Kagame disse que não há mais Hutus nem Tutsis, somos todos moçambicanos, ruandeses,
foi pelo fator da guerra interna que houve. As tribos os separaram. Né? Foi um motivo nobre. Vamos ser não Hutsis, nem Tutsis, vamos ser ruandeses. Ponto. Só que é diferente do Estado de Moçambique. A menos que vocês aqui me contem que, Joaquim, houve uma guerra entre o pessoal que fala Mukwa e outras pessoas que falam a língua ABCD de Moçambique, portanto, a razão pela qual é importante aqui eliminar o nome que tem a ver com... Mas não há nenhuma história por detrás desta abnegação ao nome Ana Malala. Eu penso que é um disparate considerarmos uma língua bantu como sendo algo que não nos une. Porque o que nos une é por sermos bantu. Somos unidos por sermos bantu. E o bantu é heterogêneo, ou seja, diversificado. Faz o like, meu irmão, se inscreva, estamos juntos até o próximo vídeo. Estamos juntos, que Deus abençoe como sempre. Amém.